Olá, aqui é o professor Sócrates e fico muito feliz em poder estar novamente com você. Hoje teremos o nosso terceiro episódio do PsiCast. Estaremos recebendo hoje para uma conversa de forma muito especial o professor Dr. Luiz Augusto. O professor Luiz Augusto vai falar para a gente sobre uma questão do ENAD. É essa mais uma hora de aprendizado. Então, vamos nesse momento chamar o professor Luiz Augusto para que ele possa estar conosco, trazendo aí a sua contribuição e nos enriquecendo cada vez mais com a psicologia. Então, professor Luiz Augusto, é com você desde já. Obrigado por estar conosco no nosso PsiCast, na nossa temporada 1, no nosso episódio 3. Obrigado, professor. Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Augusto Mendes, da Faculdade Uninasal João Pessoa, e hoje gravando uma participação especial no nosso PsiCast, um projeto do curso de Psicologia por meio do podcast. Hoje, a minha intenção é que a gente possa resolver uma das questões do ENAD de 2018 da área de psicologia. Eu sou mestre e doutor em psicologia social e sou psicólogo clínico pela Uninasal João Pessoa. Minha formação foi nesse curso, então vamos entender aqui um pouco. Quem quiser ter acesso ao caderno de questões e o gabarito do ENAD, ele fica disponível no portal do INEP. Então você pode ir ali em um site de busca, colocar INEP e pegar as informações desse caderno, ok? Então, nós vamos responder a questão número 13 do caderno do ENAD de 2018. E essa questão ela é muito clássica no modelo do ENAD. Primeiro porque ela é multidisciplinar. É uma questão que vai envolver metodologia de pesquisa, estatística e vai envolver psicologia experimental. Então vamos à questão. Deixa eu ler ela para vocês, né? Então, a questão diz: para a realização de um estudo, idosos de um asilo foram aleatoriamente divididos em dois grupos. Um experimental, que recebeu a intervenção de 5 sessões de treino em memória episódica, e um grupo controle, que não recebeu intervenção. A idade, o nível de escolaridade e de depressão dos idosos foram semelhantes, e nenhum dos participantes apresentou índice sugestivo de demência. Foi realizado um teste de memória episódica e para a velocidade de processamento cognitivo pré e pós-intervenção em ambos os grupos, cujos resultados são apresentados nas tabelas a seguir. Tabela 1. Resultado médio para o teste de memória episódica. Grupo experimental pré-intervenção apresentou um índice de 8,45, pós-intervenção 11,94. O grupo controle apresentou um resultado antes da intervenção, pré-intervenção, de 8,85, ok? E pós-intervenção de 10,27. A nota da tabela faz um esclarecimento muito bom. Ela diz: diferença entre os resultados pré e pós-intervenção atingiu significância estatística em P menor do que 0,5 apenas para o grupo experimental. A tabela 2, ela mostra o resultado para o teste de velocidade de processamento cognitivo. No grupo experimental pré-intervenção, 27,31. No grupo pós-intervenção, 27,55. Já no grupo controle, 21,73. Pós-intervenção, 27,75. Na nota, explica a diferença entre os resultados pré e pós-intervenção não atingiu significância estatística em P menor do que 0,5 para nenhum dos dois grupos. Esse aí foi um estudo de Carvalho, em 2010, publicado na revista Psicologia, Reflexão e Crítica, né? Então veja, a partir desses resultados, o material pergunta: com base nesse contexto, avalie as informações a seguir. 1. O fato de os idosos de ambos os grupos apresentarem nível semelhante de depressão foi determinante para a escolha da intervenção com foco na memória episódica? Essa é a afirmação 1.
A afirmação 2 fala: a efetividade da intervenção pode ser demonstrada pela presença de diferenças significativas para a variável memória episódica no grupo experimental, com a ausência concomitante do grupo controle? Essa é a afirmativa 2. E a afirmativa 3 defende: os resultados mostram que a intervenção foi feita para a variável treinada, memória episódica, não produziu efeitos significativos na velocidade do processamento cognitivo. E no final, a pergunta vai nos direcionar: está correto o que se afirma em? Então, qual dessas 3 afirmativas estão corretas e qual delas está errada? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que essa foi uma pesquisa experimental. Então, na pesquisa experimental, ela tem algumas características. Uma é ter grupo controle, 2 é ter grupo experimental. No grupo experimental, eu faço a intervenção. É o grupo onde eu vou testar aquilo que eu estou experimentando. É com quem eu vou fazer a experiência. Já o grupo controle é o grupo que não sofre intervenção alguma. Outra característica é que os grupos eles têm que ser randomicamente separados, ou seja, separados por sorteio de forma aleatória. Cada pessoa pode ter a chance de cair num grupo ou em outro, certo? E eles têm que ser iguais, ou seja, o próprio texto diz que eles eram semelhantes em idade, escolaridade e nível de depressão, e nenhum dos 2 grupos apresentou nenhuma característica de demência. Então isso é importante. Então os 2 grupos são iguais, certo? E a única diferença entre eles é que um vai ser testado, um vai passar pela experimentação, que nesse caso foram 5 sessões do treino de memória episódica, e o outro grupo não passou por esse treino. Então o que é que acontece? Para ver o resultado, eles fizeram uma análise antes e uma análise depois. Eles coletaram os dados na pré-intervenção, ou seja, antes da intervenção, e depois coletaram pós-intervenção, depois que o treinamento foi feito. Agora vejam um detalhe: só foi feito o treinamento para memória episódica, certo, gente? Não foi feito o treinamento para processamento cognitivo. Apesar da questão também avaliar o processamento cognitivo, as pessoas, aqueles idosos, eles só foram treinados, o grupo experimental só foi treinado para memória episódica. Por quê, gente? Eles querem saber se um treino deu alguma resultado em outro tipo, em outra característica aí, que seria o processamento cognitivo. Então, é importante, numa questão como essa, aqueles conceitos básicos de estatística, porque diz assim: foi feito um teste para analisar se houve realmente alguma diferença, né, nessa pesquisa experimental. Então, a própria nota, gente, ele diz que só houve diferença significativa para o teste de memória episódica, ou seja, o grupo experimental mostrou uma diferença significativa, ou seja, que tem um significado entre o antes e depois do treinamento. Então, para esse grupo aí, o grupo experimental, o treinamento foi efetivo, certo? No grupo controle, como é de se esperar, não houve diferença significativa. Existe uma diferença, mas ela não é estatisticamente significativa, certo? Então, é importante que a gente entenda, às vezes há diferença, mas a diferença só importa se ela for significativa, ok? É o sinal lá do P menor do que 0,5, que é o índice de significância que nós aceitamos como significativo na nossa área de psicologia e em outras áreas da estatística também. No processamento cognitivo, gente, lembre-se que o grupo só foi treinado para memória episódica. Como eles não tiveram nenhum treinamento para processamento cognitivo, não houve diferença antes e depois da intervenção, nem no grupo experimental, nem no grupo controle, que também é um resultado esperado. Se eu não faço um treino, não tem por que eu esperar um resultado. Detalhe também, leiam com atenção a nota da tabela 2, porque a nota da tabela 2 diz que
não atingiu significância estatística. Então veja, é importante essa característica. Não houve a própria tabela, gente, ela nos dá uma resposta para as questões. Basta nós sabermos interpretá-la. Então, como é que a gente vai ver aqui? A primeira pergunta o primeiro item que eu vou ter que avaliar nas minhas questões. O fato dos idosos de ambos os grupos apresentarem nível semelhante de depressão foi determinante para a escolha da intervenção com foco em memória episódica? Veja, gente, essa palavra aí, determinante, ela é muito forte. Na verdade, o que foi visto quanto à depressão é que nenhum dos dois grupos houve diferença. O texto sequer diz que esses idosos apresentaram ou não um índice alto de depressão. Diz apenas que eles eram semelhantes. Ok, é importante que os grupos sejam iguais, aproximadamente iguais, pelo menos, mas a gente não pode dizer que esse fator é determinante para o foco da intervenção na memória episódica. O que pode ser mais determinante é a questão do treino, né? O treino, sim, é o objeto determinante, porque eu estou testando justamente a efetividade do treino. Então, a depressão era um dos fatores, mas ela não era determinante. Então, esse ponto aí a gente não pode afirmar, certo? A segunda afirmativa questiona: a efetividade da intervenção pode ser demonstrada por diferenças significativas para a variável memória episódica no grupo experimental e com ausência no grupo de controle? Essa aí está corretíssima, ok? Justamente porque a diferença ela é significativa. É o que nós esperamos. Se nós temos um grupo experimental e ele apresenta essa diferença, então comprova-se que a intervenção, o experimento, ele foi efetivo. Já o grupo que não passou pelo treino, não houve uma diferença significativa entre o pré e o pós-intervenção, justamente porque ele não passou pelo treino. Então, essa segunda questão está correta. A terceira afirmativa pergunta: os resultados mostram que a intervenção foi efetiva para a variável treinada, memória episódica. Correto. Mas não produziu efeitos significativos na velocidade de processamento cognitivo. Essa também está correta. Por quê, gente? Veja, a única intervenção que foi feita foi o treinamento para a memória episódica. Como eu fiz o treinamento, houve diferença. Apesar de eu mensurar o processamento cognitivo, mas não houve nenhuma intervenção nessa área. E a segunda tabela mostra justamente isso, que não há diferença nem pré, nem pós-intervenção, nem entre os grupos. Então, essa terceira afirmativa está correta, porque ela diz que houve efetividade na variável treinada, memória episódica, mas não houve efeitos significativos no processamento cognitivo. Então, essa terceira afirmativa também está correta. Então, quando nós vamos analisar as opções, a opção correta é a letra D, onde afirma que as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Então, veja, gente, é importante nós analisarmos numa pergunta como essa as pistas que nos são dadas para entendermos a questão. E a grande pista aqui que foi dada é nós entendermos a leitura da tabela e principalmente a nota da tabela, porque a nota da tabela ela diz quando houve diferença significativa e quando não houve diferença. Espero ter ajudado todos. Estamos disponíveis para novas dúvidas, para as novas perguntas e desejo que vocês tenham uma boa experiência. Um grande abraço. Até a próxima. É isso aí, professor Luiz. Muito obrigado pela sua contribuição no nosso Psicast. E, obviamente, que o senhor tem o nosso convite para voltar aqui a qualquer momento e a qualquer outra sexta-feira para trazer sempre essa fala rica em conteúdos de psicologia
de pesquisas em psicologia, de metodologias em psicologia e de análise de gráficos e de tabela. Professor Luiz, gratidão. Espero que todos tenham desfrutado, assim como eu também desfrutei de estar nesse momento com o senhor. Então, um grande abraço e boa audição a todos.